Por que aconteceu assim? Por que não foi diferente? Por que eu não tomei caminhos diferentes? Por que as minhas decisões foram do jeito que foram? Por que eu estou aqui? Para que eu vim aqui? O Espírito Santo me perguntou: vai fazer o que lá hoje em Santo Antônio da Batina? Não é nem porque eu nasci. A pergunta é: vai fazer o que lá hoje? Está fazendo o que hoje? Está esperando o quê? De quem? Para quê? Perguntas e mais perguntas, que quando está tudo bem na nossa vida, elas passam desapercebidas, porque tudo vai bem. Mas quando começa a ir mal, as perguntas e indagações começam a crescer, pastoral. Parece até que vai nos sufocar. Os porquês começam a invadir a nossa alma, o nosso espírito, e Deus começou a me fazer entender, pastor Arley, que o propósito nada mais é do que uma junção do corpo, da alma e do espírito. Isso é propósito. O propósito que nas minhas ações físicas revela os valores e as paixões da minha alma e transcendem até o nível espiritual a qual Deus quer que eu viva. Isso é propósito. Então, mesmo quando tiver tudo parecer estar dando errado, então mesmo quando parecer que é o teu fim, que o fim do poço chegou, que a tua história acabou, entenda, é o nível a mais no espiritual que está chegando para a tua vida. Eu comecei a entender: o propósito vai além daquilo que eu faço, o propósito vai além daquilo que eu sinto, o propósito vai além da maneira que eu vivo, o propósito me faz alcançar a vida que eu quero ter no Senhor. Isso é o propósito. Quando as dimensões são alcançadas, quando as 3 partículas do nosso ser é como se peças tivessem as partes do quebra-cabeça. É como uma vida sem entender. A partir de segundos você começa a entender tudo. É quando os olhos se abrem, é quando a visão é ampliada, é quando você não tem mais dúvida de quem você é, onde você está, para que você veio e aonde você quer chegar. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para a tua vida, crente. Eu tenho uma palavra de Deus hoje aqui para a tua vida. Deus te chamou para um propósito eterno, 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 eterno. Um propósito eterno. Isso nos faz a começar a ver sentido nas coisas, naquilo que somos, naquilo que fazemos. Começamos a entender diariamente o que é o propósito e se vale a pena viver por ele. Vale a pena viver pelo propósito que Deus te confiou? Vale a pena viver para aquilo que Deus te chamou? Vale a pena? As aflições, as perseguições, as pedradas, os levantes, as calúnias, vale a pena viver pelo propósito a qual Deus te chamou? Eu entendi
tem propósito tem finalidade. Quem tem propósito tem um alvo, tem uma meta, tem um objetivo, sabe aonde quer chegar. Ele não é uma folha jogada ao léu. Ele não é uma folha jogada ao vento. Um dia bem, um dia mal, um dia crente, um dia meio crente, um dia cheio de fé, no outro derrotado, um dia pessimista e no outro otimista. Não, quem tem propósito sabe para que veio, sabe o que tem que fazer, sabe aonde vai chegar. Eu vim pregar nessa noite para gente que, assim como eu, tem propósitos são diferentes, mas o que importa é aquele que nos chamou para o teu propósito eterno. Ele não falha, ele não tarda, ele não perde batalha. Entenda que o teu propósito não foi você que estabeleceu, teu propósito não foi você que escolheu, teu propósito não foi você que firmou. Existe um Deus do céu, dono de tudo, que está no controle de tudo, que te deu um propósito, então cumpra ele, cumpra. Aleluia. Doutor Lucas, grego, amigo do apóstolo Paulo, teve a oportunidade de relatar o propósito dessa mulher, como se ele fosse um médico obstetra na hora do parto de Jesus. Quem tem propósito não precisa ver para crer. Ele é testemunha daquilo que o dono do propósito já falou. Quem tem propósito não precisa ver as coisas dando certo para acreditar que Deus está no negócio. Pode estar dando tudo errado, ele sabe o Deus que o chamou, ele conhece o Deus que fez promessa e sabe que o final das coisas são melhor do que o começo delas. Doutor Lucas vai fornecer relatos importantíssimos do nascimento do Messias, do Jesus encarnado, o Filho de Deus, no ápice do momento da sua história, desde a concepção. O relato de Lucas inicia-se com a manifestação do anjo Gabriel. Não é homem que está falando. Está acontecendo aqui uma teofania. O anjo se apresenta, veio trazer mensagens, boas novas de salvação. O anjo não se apresenta só a Maria. O capítulo vai narrar que ele entrega a sua mensagem, o seu propósito, porque até anjo desce com propósito. Eu estou vendo um anjo aqui, estou vendo um anjo lá. Para de conversa fiada, irmão. Anjo não desce só para crente nele, não. Anjo desce com propósito. Quando o anjo desce, ele dá notícia, ele diz que algo sobrenatural vai acontecer na vida de alguém. A gente precisa parar de ser menino espiritual, aumentar nosso nível para entender quando é Deus falando, quando é boca de homem e quando é doutrina de demônio. Aleluia. O anjo vai se manifestar. Primeiro a Zacarias. Vai informar que a sua mulher estéril. A sua mulher estéril vai dar a luz ao percussor do caminho. No mesmo capítulo, o anjo visita Maria. Se não tiver mais homem e mulher de Deus, Deus manda anjo, Deus manda anjo. Se todos os profetas
se esse Deus não escolher as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, confundir os grandes levantando os pequenos, confundir aqueles que são, trazendo à tona aqueles que não são. Por que a gente se espanta com certas coisas? Por que a gente se espanta com certas situações? Deus, em sua onisciência, onipresença, onipotência, com todo o seu poder, vai fazer agora a maior demonstração de amor. Vai colocar o seu Filho amado, pela presença do Espírito Santo, no ventre de uma moça chamada Maria, desposada de José. Maria é a primeira mulher, David, que vai aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Filho de Deus. Ela é a primeira, Aí os dogmas do catolicismo diz para nós que nós temos que achar essa mulher comum. Essa mulher não é comum, ela é natural, mas ela vive coisas incomuns pela fé, porque ela é agraciada. Ao ver a Deus, achar isso em mim hoje aqui nesse lugar. Agraciada. E agora vamos lá com as hipocrisias. Damos honras ao homem neste tempo presente, mais do que aceitamos que Maria receba. A mãe do Filho de Deus, que recebeu o maior milagre da graça de Deus, a maior prova de amor de Deus ao homem, está crescendo no seu ventre, e não no ventre de homens e mulheres renomados, nomeados para este tempo, comedores de arroz e feijão, assim como Maria. Mas ninguém está gerando o Filho de Deus, tá? Tira de nós essa hipocrisia, Jesus. Tira do seu povo essa idolatria frajuta que adentrou para dentro dos templos, que tomou conta dos púlpitos, dos altares. Eu vou falar rasgado, não é só de Santo Antônio não, Jacarezinho, Paraná e Brasil. Deus vai tratar. Chega. Honra ao Senhor de todo o teu coração. Honra ao Senhor com todos os teus bens. Honra ao Senhor com tudo aquilo que você tem. Honre ao Senhor, honre ao Senhor, honre ao Senhor, honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Mas é muito mais fácil a gente honrar o amigo. É mais fácil a gente honrar o pregador. É mais fácil a gente honrar o pastor, presidente de convenção. É mais fácil. Alguém natural vai ter a vida transformada porque entendeu o significado do propósito. Alguém natural vai começar a viver o incomum de Deus porque entendeu o que significa propósito, o que significa viver para Ele, o que significa estar nele, o que significa adorar a Ele, bendizer a Ele, levantar adoração, prostração somente ao nome dEle. Voltemos à verdadeira adoração, irmãos. Jesus dá as portas. Voltemos ao primeiro amor. Aquele que ama mais o filho do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama mais o pai, mais a mãe do que a mim não é digno
Maria me ensina a nós. Não basta ter propósito. O cemitério está cheio de propósito. A inauguração do inferno, depois que o diabo for lançado lá, o que vai ter de gente de propósito atrás dele lá? Não está escrito. Propósito não só se tem. Não adianta bater no peito e dizer: aqui está um propósito. Eu tenho uma promessa. Se não tiver na posição, propósito nenhum vai cumprir. Se não tiver na posição, promessa nenhuma vai cumprir. Entenda isso. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas você precisa dizer uma coisa, aceitar uma coisa. Aceitar aquilo que ele tem como propósito. Foi o que Maria fez. Se Maria disse que não está a fim de receber um propósito, Deus tinha colocado nela. Através do Espírito Santo, irmãos. Deus não vai dar unção para quem não quer. Pode ter o propósito que você quiser. Deus não vai dar o dom da palavra se você não quer, meu querido. Deus não vai dar o dom de interpretação de língua se a igreja não pede mais isso. Deus não vai dar o dom de discernimento de espírito. Quanto tempo da nossa hora nós passa pedindo discernimento de espírito? Quanto tempo? Discernimento de espírito ninguém quer. Começar a ver dentro da igreja? Quem roda no poder de Deus, quem roda na carne, quem é a pombagira que está rodando? Precisa querer. Ao aceitar o propósito, Maria estava correndo riscos. Risco de ser considerada louca. Coitada, doente mental. Está dizendo aí para todo mundo que está gestante do Espírito Santo. Ai, que dó. Quem tem propósito não está aí para que os outros estão falando. Quem tem propósito não está ligando para a opinião de ninguém. Quem tem propósito sabe o que ouviu quem falou. Quem tem propósito não interessa os rótulos que estão te dando, te colocando, te chamando de louca, de agressiva, de arrogante. Não importa o que estão dizendo. Ele te conhece e sabe que não é loucura, é agraciada. Não é loucura, é graça. Não é loucura, é graça. Aleluia. Apesar do risco. Apesar do risco. Olha aqui pra mim. Teu propósito tem risco. Teu propósito tem risco. Ninguém me falou isso, irmã Vânia. Estou falando hoje. Teu propósito te traz riscos. Risco até de vida. Risco até de vida. Maria, apesar dos riscos, cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra-se em mim. Alguém mais é doido para dizer isso aqui hoje, nessa noite? Cumpra-se em mim a tua palavra. Ainda que me taxe como louca, ainda que me taxe como arrogante, ainda como taxe como doente mental, sonhadora, ainda que me taxem, cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra-se em mim a tua palavra. Primeiro eu preciso querer. Primeiro eu preciso aceitar. Olha aqui pra mim nessa noite. Começa a aceitar o propósito que Deus tem com você. Começa a aceitar o propósito que Deus tem com você. Vai doer menos, porque quando você entende e aceita o propósito, a presença do Altíssimo te cobre. Ela cobre, ela cobre, ela cobre.
aceita para receber. Simples assim. Aceita para receber. É simples assim. Muitos desejam viver o propósito, mas não querem arriscar, não querem assumir os riscos, não querem as dificuldades do projeto, não querem. Eu tenho uma notícia para você: aceita com o risco e tudo, porque aquele que te deu o propósito, ele te conduz à conclusão dele, ele te conduz à conclusão dele. Aceita! Aceita. A Bíblia destaca que todo nascimento de uma criança especial, de alguém que está vivendo um propósito, quem está vivendo o propósito, quem está entrando no propósito, quem está no centro da vontade de Deus, ele ou ela tem reações adversas. E eu provo isso. Quando foi anunciado Sara, que Isaac nasceria, ela riu. Ela riu. Quando foi anunciado a Zacarias que João Batista nasceria, ele duvidou. Mas quando foi anunciada a Maria, ela creu. Ela creu, ela creu, ela aceitou, ela concordou, ela se sujeitou mesmo em circunstâncias humanamente impossíveis. Ela acreditou. Olha para você. Você acredita? Você acredita? Você acredita? Você acredita? Você acredita? As circunstâncias humanamente são impossíveis, mas você acredita? Você acredita que Deus ainda vai salvar o teu filho? Você acredita? Você acredita que Deus vai abrir a porta? Você acredita? Você acredita que Deus vai curar até o teu corpo físico? Você acredita? Você acredita que tem cura para a tua alma? Você acredita? Você acredita que tem um novo nível chegando para a tua vida espiritual? Você acredita? Maria creu. Acredite, 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 acredite. Gerar propósito é produzir testemunhos. E para produzir testemunhos é doloroso. Ninguém gera propósitos em festas de celebração. Todos esses que começam a gerar propósitos, todos estão numa mesma situação, pastor Arley, sozinhos. Maria está sozinha quando o anjo fala. Zacarias está sozinho quando o anjo fala. Sara está sozinho quando o anjo fala. Noé está sozinho quando ouve a voz de Deus. Ebimeleque está sozinho quando ouve Deus mandando as terras de Moabe. Aí você vai entender o que é propósito. O que é propósito, irmã Vânia? Qual era o propósito de Ebimeleque? Era só tirar a família da terra que estava em escassez e levar para Moabe. Chegou lá e Ebimeleque morreu. Mas quem disse que morrer está fora do propósito? Quem disse? Quem disse que morrer está fora do propósito? O que eu vejo de gente batendo no coitado do Ebimeleque. Só que quando Deus olhou em Israel, não achou
vê as coisas desse lado, desse jeito. Tudo é mal, tudo é ruim, tudo é dia mal, tudo é dia sombrio. Tudo é propósito, tudo é propósito, tudo é propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é propósito, tudo é propósito. A tua guerra é propósito, teu choro é propósito. A tua dor é propósito, a tua luta é propósito. Tudo é propósito, tudo é propósito. Propósito de Maria tem nome, assim como o meu e o seu. Porque propósito é nome, propósito é gente. Maria recebeu o propósito. Qual é o nome dele? Jesus. 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 Jesus, 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 Jesus. O propósito está sendo gerado. Agora o processo vai começar a tomar forma. Vai começar a ser espinhoso. Quer ver? Tá bem até começar a entrar no processo. Começa a entrar no processo para que o propósito seja cumprido. Aí é dor daqui, é dor de lá, doença daqui, doença de lá, perseguição daqui, perseguição de lá, traição daqui, traição de lá. Fica firme, porque o propósito está chegando. O propósito está chegando. O propósito está chegando. Aleluia. Maria está gerando um propósito. Recebe a palavra do anjo e vai visitar Isabel. 3 meses depois ela volta. Quando ela chega, imagine que José desconfiou de alguma coisa. Epa! 3 meses essa mulher saiu de um jeito, voltou de outro. O que aconteceu? Eu vou abandonar ela. Oh, propósito. Tem gente que te abandonou só por causa do propósito. Tem gente que não conseguiu andar contigo só por causa do propósito. Tem gente que não conseguiu te apoiar por causa do propósito. É outro nível, entenda isso. Deus vai até permitir que algumas pessoas saiam da tua vida, porque não está cabendo mais o teu propósito, não está cabendo mais. José quer anular o casamento secretamente. Aí o mesmo anjo tem que intervir. Oh! O que está sendo gerado no ventre de Maria foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Precisa abandoná-la não. Precisa largar dela não. Olha, irmãos, olha para mim aqui. Só não vão te abandonar quem Deus quer que anda junto com você. O resto, todo mundo vai sair da tua vida. Nossa, irmã Vânia. José só ficou porque Deus interviu. Só vai ficar quem Deus intervir, meu filho. Só vai ficar quem Deus intervir. Se Ele não intervir, entenda. Entenda que não é mais para estar com você. Entenda que acabou ali. Sem saber da reação de José. Sem saber. Porque Maria, José, intentava secretamente abandoná-la. Sem saber da reação dele, ela aceita o propósito. Sem saber da reação dele.